Você provavelmente já conhece e já utilizou um parafuso de uma chave Phillips. Mas o que você provavelmente não conhece é a curiosa história do parafuso Phillips e como ele quase perdeu seu posto para um parafuso canadense. Acredito que um parafuso seja algo que dispensa apresentações. Você sabe o que é e para que serve. No entanto, a origem do primeiro parafuso é algo que posso afirmar que você não sabe, já que nem os historiadores têm certeza. O que dá para afirmar é que a ideia do parafuso já estava presente em inúmeros projetos da antiguidade, como no famoso parafuso de Arquimedes e nas prensas de madeira utilizadas para esmagar uvas e azeitonas, por exemplo. No entanto, a utilização do parafuso de metal como meio de fixação só apareceu por volta do século XV na Europa. Eles eram feitos à mão por artesãos habilidosos, principalmente para máquinas e armas. Cada parafuso era único e vendido individualmente, com sua própria chave. Dessa forma, o meio de fixação dominante nos projetos desta época ainda eram os pregos, rebites, encaixes de madeira e cordas. Não tinha como bater a simplicidade de fabricação de um prego ou rebite, por exemplo. A utilização de parafusos em uma escala um pouco maior começou com as armas no século XVI. Este mosquete Willock, por exemplo, utilizava parafusos para permitir a rápida substituição da peça que produzia faísca e parafusos de fenda para substituir os outros componentes internos que se desgastavam. Como pode ser observado, os parafusos já eram utilizados nesse período, porém, apenas em alguns dispositivos e máquinas específicas, que, aliás, eram bastante caras, bem diferente do que é hoje em dia. Foi somente por volta do século XVIII que inventores começaram a desenvolver máquinas que permitiram a produção em massa de parafusos de metal. Mas, e o parafuso Phillips? Já vamos chegar nele. Antes, preciso apresentar o parafuso Robertson, desenvolvido pelo canadense Peter Robertson, cerca de 25 anos antes do parafuso Phillips. Foi um projeto que se tornou um padrão norte-americano e que trouxe uma melhoria muito importante. Não deixava a chave escorregar para os lados, como acontecia nos parafusos de cabeça simples tradicionais. Quem já teve experiência com parafusos sabe do que estou falando. No entanto, o Robertson também não foi o primeiro a patentear um parafuso de cabeça cilíndrica desse tipo. Em 1875, essa patente já garantia os direitos do inventor Alan Cummins, de Nova York, para um parafuso com cavidade triangular e quadrada. O problema no projeto de Cummins era que o parafuso precisava ser estampado com o formato quadrado ou triangular até o fundo, deixando o fundo da cavidade plano. Para quem não sabe, a estampagem é feita com uma máquina que aplica uma força imensa para moldar o metal no formato da ferramenta de estampagem ou corte, quando necessário. Quanto ao parafuso de Cummins, a estampagem no seu projeto tinha alguns problemas. A ponta quadrada da ferramenta de estampagem e a grande profundidade da cavidade deixavam a cabeça do parafuso frágil e deformada na parte de fora, o que prejudicava o encaixe nas peças e aumentava as chances de a cabeça do parafuso quebrar. O que Robertson fez foi alterar levemente o projeto das ranhuras, fazendo o fundo da cavidade com o formato cônico, como uma pirâmide invertida. Essa abordagem fortalecia a parte externa da cabeça do parafuso, tornando-a mais resistente. No momento da estampagem, o formato cônico ajudava a distribuir a pressão do metal de maneira mais uniforme, aumentando a resistência da cabeça do parafuso. Esse processo também desperdiçava menos metal em comparação com um parafuso de fenda, que naquela época era feito principalmente por corte. Ao produzir milhares de parafusos, isso resultava em uma economia significativa. Essas vantagens tornavam o parafuso barato e resistente, além de ser mais fácil de fabricar. Um parafuso Robertson também era mais fácil de usar, pois não escorregava para os lados como um parafuso de fenda. Essas características foram muito adequadas para a nova indústria automobilística, que buscava constantemente reduzir custos e tempos de produção. Em 1908, essas vantagens levaram à adoção dos parafusos Robertson na produção do modelo T no Canadá, fabricado pela Ford Motor Company. Cada carro utilizava mais de 700 parafusos Robertson, o que rendeu muito dinheiro para Robertson. Além disso, ele também ganhou dinheiro com o uso desse tipo de parafuso em outros produtos, como na indústria naval, ferroviária e de bens de consumo. Por volta de 1913, ele decidiu que era hora de expandir seus negócios e mirou na Inglaterra para isso. A ideia era produzir os parafusos lá e exportá-los para o resto da Europa. No entanto,
ele não contava com a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e acabou com seus planos, deixando-o apenas com a empresa canadense, que vendia a maior parte dos parafusos para a Ford canadense. Foi então que ele decidiu expandir para os Estados Unidos, algo que o próprio Harry Ford queria, mas a negociação entre eles não correu bem. Harry Ford queria licenciar a patente com um contrato de exclusividade, no qual apenas a Ford produziria esses parafusos e pagaria a Hornets. No entanto, ele não aceitou, pois queria fabricar os parafusos e vendê-los para a Ford e outras empresas. O resultado foi que ele não conseguiu o contrato com a Ford dos Estados Unidos e também perdeu o contrato que tinha com o Canadá, que representava mais da metade de suas vendas. Assim, ele continuou usando os parafusos de fenda simples até que outra solução surgisse, e essa solução veio de um mecânico de automóveis nos Estados Unidos chamado John Thompson, em 1932. Nesse ano, ele depositou a patente, que foi concedida no ano seguinte. Para variar, a ideia de um parafuso com a fenda em cruz não era novidade, mas a união desse formato com o processo de produção criado por Robertson, com a cavidade em formato cônico, era a novidade da patente. Até então, as ideias que envolviam esse formato em cruz previam que ele fosse reto até o fundo, trazendo todos aqueles problemas de antes. Dessa forma, o parafuso não se deformava na parte externa, apresentava uma resistência maior da cabeça e era diferente do parafuso de Robertson. Quando as patentes tanto do parafuso quanto da chave foram concedidas em 1933, seus direitos foram diretamente para Harry Phillips, que havia comprado os direitos meses antes. Agora você sabe o motivo pelo qual o parafuso tem esse nome. Mas quem era Harry Phillips? Bem, além de ser um vendedor muito habilidoso e ter muitos contatos comerciais, ele também era diretor de uma grande empresa de mineração e um bom inventor. Ele melhorou o projeto do parafuso e obteve outras patentes nos anos seguintes. Sendo um bom vendedor, ele optou por explorar comercialmente o parafuso de uma maneira diferente dos outros inventores até então. Em vez de construir fábricas para produzi-los, ele decidiu ganhar dinheiro com os royalties das patentes. Ele conseguiu isso na década de 1930, quando fechou um acordo com uma grande fabricante de parafusos dos Estados Unidos. Esses parafusos tinham muitas vantagens. Suportavam mais torques, tinham uma fixação mais apertada, permitiam o uso de uma chave de fenda tradicional, eram autocentrantes, não escapavam da fenda, o que economizava tempo e diminuía os acidentes. E eram compatíveis com as novas ferramentas de montagem que estavam surgindo, como as parafusadeiras elétricas e pneumáticas. Em 1936, o parafuso Phillips já estava disponível para todos os consumidores e logo chamou a atenção da montadora GM, que o colocou nos carros Cadillac. Em seguida, outras montadoras americanas, como a Ford, aderiram ao parafuso, e ele também foi utilizado em aviões, trens e navios. Claro, com suas roscas e padrões específicos para cada projeto, mas a cabeça Phillips estava lá, licenciada por ele. Isso rendeu a ele, somente em 1940, $1.323.000 em royalties, em valores atuais. A Segunda Guerra Mundial fez o uso dos parafusos de cabeça Phillips disparar, estando presentes em praticamente todos os equipamentos militares da época, o que gerou muito dinheiro para ele. Até as patentes expirarem, na década de 1960, ele dominou o mercado de forma irreversível. Olhando a história contada até aqui, pode-se dizer que foi por muito pouco que a fama do parafuso Phillips não ficou com o parafuso Robertson. Se os planos de Robertson de vender o parafuso na Europa e depois para a Ford nos Estados Unidos não tivessem dado errado, quem sabe a história seria diferente, já que os dois parafusos apresentam vantagens muito semelhantes. No entanto, depois que o parafuso Phillips se tornou um padrão na indústria de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele dominou o mercado de forma irreversível.